Sejam bem-vindos ao módulo 2, Defeitos superficiais em peças de ferro fundido. Este módulo tem como objetivo proporcionar uma compreensão detalhada dos defeitos superficiais que podem ocorrer nas peças de ferro fundido durante o processo de fundição. O foco será analisar as causas desses defeitos, os impactos no acabamento superficial das peças e as possíveis soluções para minimizar ou eliminar tais falhas. Ao final, os participantes serão capazes de identificar os principais defeitos superficiais em peças fundidas e implementar soluções práticas para melhorar a qualidade do produto final. Defeitos superficiais mais comuns. Os defeitos superficiais são falhas que afetam a superfície das peças fundidas, prejudicando sua estética, funcionalidade e desempenho. Eles são um dos tipos mais frequentes de defeito em peças de ferro fundido, e geralmente resultam de falhas no processo de moldagem e na preparação do metal fundido. Marcas de areia. As marcas de areia são um defeito superficial comum em peças fundidas, causado pela interação inadequada entre a areia do molde e o metal fundido. Esse defeito é caracterizado por uma textura áspera ou irregular na superfície da peça, o que afeta seu acabamento. Causas das marcas de areia. Tipo de areia. A composição e o tipo de areia usados no processo de fundição têm grande impacto na formação de marcas. Areias muito finas podem ser difíceis de compactar adequadamente, enquanto areias muito grossas podem deixar uma superfície mais rugosa. Umidade da areia. A quantidade de umidade presente na areia influencia a aderência da areia à peça fundida. Uma umidade excessiva pode causar a formação de marcas de areia, enquanto uma umidade insuficiente pode levar a uma moldagem deficiente. Pressão de compactação. Uma compactação inadequada da areia no molde pode resultar em uma superfície irregular, favorecendo a formação de marcas. Temperatura do metal. Se a temperatura do metal fundido for muito alta ou muito baixa, pode haver interação excessiva com a areia, resultando em marcas ou uma textura áspera na superfície da peça. Impacto das marcas de areia. Além de prejudicar a estética das peças, as marcas de areia podem afetar as propriedades funcionais. Essas superfícies irregulares podem resultar em pontos de concentração de tensões e possíveis falhas mecânicas. A presença de marcas de areia pode dificultar os processos de acabamento e pintura, aumentando os custos e o tempo de produção. Defeitos de macharia. Os defeitos de macharia são falhas que ocorrem devido a problemas nas macharias, que são peças usadas para dar forma a cavidades internas e outras geometrias nas peças fundidas. Esses defeitos resultam de falhas na execução do processo de moldagem ou de problemas com a própria macharia. Causas dos defeitos de macharia. Má preparação das macharias. Se a macharia não for adequadamente preparada, como o uso de macharias mal ajustadas ou com superfícies rugosas, podem ocorrer defeitos na superfície da peça. Material da macharia. O material da macharia pode não ser suficientemente resistente ou adequado ao processo de fundição, causando falhas durante a fundição. Por exemplo, a macharia pode ser deteriorada ou quebrada devido ao impacto do metal fundido ou à alta temperatura. Temperatura de moldagem. Se a temperatura do metal fundido for muito alta ou variar de forma irregular, pode afetar a forma da macharia e gerar falhas superficiais nas cavidades moldadas. Efeitos dos defeitos de macharia. Os defeitos de macharia podem resultar em uma superfície irregular, com falhas que afetam a geometria das cavidades internas da peça. A presença desses defeitos pode comprometer o funcionamento das peças em sua aplicação final, especialmente em componentes com cavidades precisas, como blocos de motores e outras peças de maquinaria. O acabamento superficial das peças fundidas é crucial para garantir a funcionalidade e a estética do produto final. Os defeitos causados pela areia de moldação e pelas macharias podem comprometer seriamente a qualidade do acabamento. A areia de moldação tem um papel fundamental na formação da superfície das peças fundidas. O tipo de areia utilizada, o método de preparação e as condições de umidade podem influenciar diretamente o acabamento superficial. Aderência da areia. Se a areia não se soltar facilmente da superfície da peça após a fundição, pode deixar marcas indesejadas na superfície, como texturas ásperas ou irregulares. Moldagem de alta qualidade. Uma boa preparação da areia e uma moldagem bem executada são essenciais para garantir que a peça tenha uma superfície lisa e uniforme, sem defeitos. Interação metal-areia.
Quando o metal fundido entra em contato com a areia do molde, a temperatura do metal pode causar reações que afetam a qualidade da superfície. Por exemplo, se o metal for muito quente, pode causar a fusão parcial da areia, o que resulta em falhas no acabamento superficial. As macharias são essenciais para a criação de cavidades internas e geometrias complexas nas peças fundidas. No entanto, elas também podem afetar o acabamento superficial das peças, principalmente quando há problemas no seu material ou na preparação. Resistência térmica da macharia. Quando as macharias não são resistentes o suficiente para suportar o calor do metal fundido, podem deformar-se ou deteriorar-se, o que gera defeitos na superfície das cavidades internas. Qualidade da superfície da macharia. A rugosidade das macharias pode ser transferida para as superfícies internas das peças fundidas. Se as macharias estiverem desgastadas ou danificadas, podem gerar marcas ou imperfeições nas cavidades. Causas dos defeitos superficiais. Entender as causas dos defeitos superficiais é essencial para implementar soluções eficazes. As principais causas desses defeitos incluem a composição da areia, a umidade, a temperatura de moldagem e a qualidade das macharias. Composição da areia. A areia utilizada na fundição deve ser cuidadosamente selecionada, pois sua composição afeta diretamente a qualidade do molde e o acabamento superficial da peça. Areia silicosa. A areia silicosa é a mais comum, mas sua composição deve ser balanceada, com a granulometria e a acidez adequadas para o tipo de metal a ser fundido. Contaminação da areia. A presença de impurezas ou materiais orgânicos na areia pode gerar reações indesejadas com o metal fundido, resultando em defeitos superficiais. Umidade da areia. O controle adequado da umidade é crucial para evitar defeitos como marcas de areia. Uma umidade excessiva pode causar uma aderência excessiva da areia à superfície da peça, enquanto a falta de umidade pode resultar em uma moldagem ruim, com falhas na peça. Excesso de umidade. A umidade excessiva pode fazer com que a areia se compacte de forma inadequada, formando superfícies rugosas. Falta de umidade. A falta de umidade pode gerar uma fundição insuficiente, com defeitos superficiais causados pela falta de aderência da areia ao metal fundido. Temperatura de moldagem. A temperatura do metal fundido e a temperatura de moldagem têm grande influência na qualidade do acabamento superficial das peças. Temperatura muito alta. Se o metal fundido estiver muito quente, pode ocorrer a fusão parcial da areia do molde, o que pode gerar marcas ou falhas na superfície. Temperatura muito baixa. Se o metal fundido estiver muito frio, ele pode não preencher adequadamente o molde, resultando em uma peça com defeitos superficiais como rachaduras ou fissuras. Qualidade das macharias. As macharias desempenham um papel crucial na formação das cavidades internas das peças fundidas. Se as macharias não forem feitas de materiais adequados ou não forem corretamente preparadas, podem gerar falhas de acabamento nas superfícies internas das peças. Material da macharia. A escolha de materiais inadequados para as macharias pode resultar em falhas devido à fricção ou deformação durante a fundição. Preparo das macharias. O processo de preparação das macharias deve ser rigoroso, garantindo que não haja deformações ou falhas que possam ser transferidas para a peça fundida. Soluções para evitar defeitos superficiais. Para minimizar ou eliminar os defeitos superficiais, é fundamental adotar práticas que melhorem o controle do processo de fundição e garantam uma melhor preparação dos materiais. Melhoria na preparação da areia. Uso de areia de qualidade. Selecionar a areia de alta qualidade, com a granulometria e acidez adequadas ao tipo de metal a ser fundido. Controle de umidade. Manter a umidade da areia dentro de limites ótimos, evitando tanto o excesso quanto a falta de umidade. Compactação adequada. Garantir que a areia seja compactada adequadamente para evitar falhas como marcas de areia. Ajustes nas macharias. Escolha de materiais resistentes. As macharias devem ser feitas de materiais que resistam à alta temperatura do metal fundido, como ligas metálicas de alta resistência. Manutenção e inspeção das macharias. As macharias devem ser inspecionadas regularmente para garantir que estão em bom estado e que não irão causar falhas nas peças fundidas. Controle de temperatura. Controle da temperatura do metal. Monitorar de perto a temperatura do metal fundido para evitar que seja excessivamente alta ou baixa, garantindo uma fundição homogênea e sem defeitos superficiais. Ajuste da temperatura de moldagem.
A temperatura do molde deve ser controlada de maneira a garantir que o metal fundido se solidifique de maneira controlada, evitando defeitos superficiais. Conclusão: neste módulo, discutimos os defeitos superficiais mais comuns em peças de ferro fundido, com ênfase em marcas de areia e defeitos de macharia. Compreendemos como a areia de moldação e as macharias afetam o acabamento superficial e as possíveis causas desses defeitos, como a composição da areia, umidade, temperatura de moldagem e qualidade das macharias. Além disso, exploramos soluções práticas para evitar esses defeitos e melhorar a qualidade das peças fundidas. Este conhecimento é fundamental para quem trabalha no setor de fundição, pois permite identificar rapidamente os defeitos e tomar medidas preventivas para melhorar o processo de produção, garantindo peças de alta qualidade.